a gente resolveu conversar sobre um tema bastante atual, a partir do texto Se Não Tiver Pão, Coma a Arte, da artista contemporânea alemã Rita Stereo. E a gente vai buscar uma reflexão sobre os meios de circulação da arte, tanto no mundo atual pandêmico, quanto num futuro pós-pandêmico. E qual o papel das redes de interação nesse contexto, né? Tanto hoje, né, quanto daqui a um tempo, né, nesse mundo pós-pandêmico. O roteiro de ateliês, ele foi idealizado por um grupo de artistas em abril de 2018, com o objetivo de mapear os ateliês de São Paulo e de forma colaborativa e independente. Então, por isso que a gente acha bastante interessante tratar desse tema numa plataforma como essa, né? O roteiro seria algo como uma tentativa de criar uma rede de interação, e é justamente essa questão da rede de interação que a gente vai tratar hoje, tendo como ponto de partida esse texto que eu mencionei agora no começo, Se Não Tiver Pão, Coma a Arte, da artista Rita Stereo. Bom, eu estou esperando só as pessoas começarem a chegar e, principalmente, a Thaisa entrar nessa live. Eu vou só falar mais uma vez, a escolha do tema, ela está relacionada com a própria plataforma onde ela está acontecendo. Ela tem relação com essa ideia de tentativa de criação de formas alternativas de circulação da arte. Então, por isso que a gente acha bastante interessante tratar desse tema nessa plataforma. Thaisa? Oi, pode falar, desculpa. Então, eu estava contando aqui um pouco a nossa escolha do texto e que tem relação com a plataforma, né? Que o roteiro de ateliês é uma tentativa de criar um meio de circulação, né, da arte. Então, essa ideia de rede de interação, né? E aí eu ia começar, como a gente tinha meio que combinado, eu vou começar falando das questões do texto, né? E aí a gente vai conversando. Se você quiser complementar alguma coisa, por favor, tá? Tá bom, tá bom. Eu comentei, Thaisa, que a primeira vez que eu li esse texto foi em 2016, quando ele foi publicado em outubro. E eu sei a data que eu li porque eu publiquei na época no Facebook. Mas naquele momento, a coisa que mais me chamou a atenção, e que eu acho que foi o que bateu aqui, assim, como artista, né? Foi o que bateu, o que me pegou, foi o trecho em que ela fala: as pessoas estão acostumadas a perceber o mundo da arte como sendo patrocinado pelo Estado, fundações, patronos ou corporações. Mas, pelo contrário, ao longo da história, têm sido os artistas e os trabalhadores no setor da arte os que mais, né, subsidiam a produção artística, né? Isso, para mim, pegou bastante, né? Porque é meio como dizer que na base dessa grande pirâmide, né, onde a gente chega lá em cima com aqueles artistas que são conhecidos como blue chip, tem toda uma, né, um monte de artista aí trabalhando com como a gente chama, com dinheiro da comida, né? Então, na época, ainda a questão que está presente, né, no subtítulo do texto, que é o Derivativos do Fascismo, quer dizer, em 2016 aquilo ainda não tinha sentido na pele, né? Até a Pelo gente menos, ver, não na até a nossa gente ver pele ainda, né? a nossa pele, exatamente. Até a gente ver em semanas recentes uma marcha com tochas, né? E aí aquilo é muito chocante, né? É muito perto, né?
Uhum. Então, quer dizer, agora, 4 anos depois, essa escalada do fascismo é mais evidente do que nunca. E a rede de interação nesse momento de pandemia, então, mais ainda, né? Então, de repente, esse texto se tornou uma coisa muito interessante da gente pensar, né? E ver um pouco, né? Bom, e ela começa então esse texto com uma ideia de que a arte pode ser uma moeda alternativa, protegida da inflação e da desvalorização, né? E em um contexto atual de extrema desestabilização econômica, onde o mercado da arte às vezes parece mais estável do que um PIB, né, de algum país, né, no mundo. Bom, depois ela fala da escalada do extremismo reacionário, né, e das fake news. E ela fala, né, num mundo onde as instituições financeiras e entidades políticas podem se dissolver como purpurina, né? O investimento na arte parece mais real, né, do que tudo isso. E isso é muito atual, né? Eu acho que a gente está vivendo isso, né, agora, né? Bom, e aí ela continua dizendo que a arte, diferente de uma moeda centralizada emitida por uma nação, né, ela funciona em rede, né? E aí que começa a entrar Uhum. essa questão da rede, né? De maneira descentralizada, né, como um sistema espalhado de valor. Né? Então existem os mercados, os colecionadores, os museus, as publicações, a própria academia, né, que a gente sabe, entre exposições, escândalos e likes, que ela fala, né? E não tem uma instituição central para garantir um valor. Pelo contrário, o valor nasce de boatos e de informações privilegiadas. Uhum. Bom, e ela vai dizer que no fim da linha disso tem a arte digital, por exemplo, que a maneira do Bitcoin, ela tenta administrar a condição de escassez digital ao limitar o ilimitável, né? Que é aquela coisa de vender vídeo, né? Que é informação, vender informação. 1001, como é que você transforma isso num commodity, né? Numa mercadoria? Uhum. Bom, ela também menciona uma verdade, né? Que a economia da arte trabalha em paraísos fiscais, desvia dinheiro da economia, que gera empregos, educação e pesquisa, gentrifica, que a gente sabe, né, que os artistas são os primeiros a chegar naqueles bairros que depois vão ser gentrificados, vão vir, né, especulação imobiliária e tudo mais. A Vila Madalena é um exemplo típico disso. E remunera mal, né? Subvaloriza e cria bolhas, tá? Daí ela vai falar, bom, mas no entanto, comparado com outras economias, é apenas a ponta do iceberg. Claro, ela reflete né, o contexto histórico que a gente vive. Bom, e aí ela continua dizendo que a arte contemporânea ela é acusada de ser uma atividade elitista, o que não deixa de ser verdade. E Uhum. ela está em um momento em que tudo pode, ela usa esse termo, é um momento em que tudo pode, mas nada vai em lugar algum. Né? Então, quer dizer, aquela vale tudo, né? Que a gente já conhece muito bem. Ao mesmo tempo, ela diz que esse discurso anti-elitista é principalmente usado pelas elites conservadoras, que buscam não chamar atenção para o seu próprio privilégio econômico, ao lançar, por exemplo, estereótipos como arte degenerada. E aqui eu queria citar uma amiga que essa semana, a Luciana, uma amiga minha que é jornalista, ela me mostrou um post de uma pessoa no Twitter dizendo o seguinte: Frida Kahlo era feia, defendia o comunismo, uma ideologia feia. Pintava quadros tenebrosos, uma espécie de surrealismo com homenagem a Marx. Teve um relacionamento feio com Diego Rivera, entre parênteses, feio. Então, por que essa Feio obsessão mesmo. por Frida Kahlo? Quer dizer, é muito essa questão dessa elite conservadora, né, que não consegue entender isso, né? É uma direita autoritária, né, que, segundo o texto, né, vai dizer que essa direita autoritária não vai acabar com as feiras de arte VIP, né? Não vai tornar a arte mais relevante ou acessível, não vai combater os desvios de impostos ou o sistemático subemprego
E esse momento que a gente vive será mais do mesmo, só que pior, né? Que é como ela fala. Bom, ela também complementa dizendo que qualquer arte inconveniente vai ser lançada pela janela, né? Qualquer arte que não seja plana, gigantesca, que seja remotamente complexa ou desafiadora, né? Ela também diz que as perspectivas intelectuais e históricas serão decepadas, né? E o público será trocado pelas métricas do Instagram. Além, né, de uma coisa que para nós também é bastante relevante, que a gente sente na pele, há o aumento de mestres homens, né, da figura masculina protagonista, né? E ela vai perguntar, e agora? Né? E ela lança uma possibilidade hipotética que poderia ser uma estrutura, né? Que essa estrutura de moeda alternativa da arte poderia ser repossuída para funcionar de uma maneira diferente. Então, ela vai perguntar o seguinte: quanto do valor dessa moeda alternativa, arte, perderia se seus aspectos mais corruptos fossem regularizados, reestruturados para beneficiar um número maior de membros nessa comunidade artística, né? E ela vai dizer como é que a gente pode fazer isso também. E ela vai primeiro citar uma coisa que eu também falo para alunos, que é o preferiria não, né? Que é declinando as relações com os patrocinadores mais embaraçosos, como a indústria armamentista, por exemplo, tentando cobrar taxas de revenda e de qualquer transação feita em paraísos fiscais, algo bastante complexo também. Mas esperar que qualquer transformação aconteça só porque a infraestrutura tecnológica existe na internet, né, que a gente está vivendo aí, seria como esperar que a internet pode criar o socialismo. Né? E ela vai dizer, o Uber e a Amazon não são a Comuna de Paris. Né? Bom, qualquer tentativa menos unilateral, né, retiraria grande parte do capital do jogo, o que diminuiria a circulação consideravelmente, eliminando o papel da moeda alternativa da arte. Quer dizer, se a gente for tentar pelos meios, né, mais oficiais, isso não aconteceria, né? Porque os meios oficiais eles funcionam nessa prática. Então, ela acha que o primeiro passo, né, para um setor paralelo de arte seria organizar uma sustentabilidade, mesmo que parcial, eliminando bolhas de liquidez e limitando ao máximo o trabalho não remunerado. Né? E ela vai dizer o que vai emergir é uma nova versão de autonomia, diferente da modernidade, pois não se trata mais de uma autonomia solitária ou isolada, né, que a gente sabe que era, nem de uma fantasia num progresso tecnológico, tá? Bom, então ela vai dizer que só pode então emergir do esforço consciente e da troca entre diversas entidades. É uma autonomia que funciona na base da circulação e da transformação. Aí ela pergunta, né, como é que a gente poderia fazer isso? Ela vai dizer: as pessoas estão acostumadas a perceber o mundo da arte como sendo patrocinado pelo Estado, que foi o que chamou a minha primeira atenção ali, né, em 2016, por fundações e corporações, mas pelo contrário, né, os atores são os próprios artistas. Então, meio que ela está devolvendo o protagonismo para nós, né? Colocar na mão de nós, você, curadora, né? Todos nós. Né? Bom, recusar pode ser o primeiro passo, né? Para se livrar da dependência das operações especulativas que indiretamente aumentam a violência autoritária. Aí ela vai dizer, por exemplo, usar o seu tempo para ajudar um colega ao invés de trabalhar de graça para uma fundação de um banco. Né? Então, vamos fazer uma rede mais, né, horizontal. Né? Aí ela pergunta, é possível transformar a moeda arte em uma confluência artística? Substituir especulação por abundância? E ela vai dizer, o poder da arte de organizar o processo de valor por muito tempo negligenciado e ocultado, está se tornando claro o suficiente
para ser abordado de uma maneira mais realista. Ou seja, toda a transparência da tecnologia ajuda a entender os processos, né, os caminhos, a circulação. O valor não está no produto, mas nas redes de relacionamento. Não está na previsão do mercado, mas na criação da troca. E o mais importante, né, que é como ela vai terminar o texto, a arte é uma moeda de troca que ainda não é controlada pelos derivativos fascistas. E ela termina com a célebre frase, né, feita, né, pronunciada pela Maria Antonieta, né, esposa do Luís XVI, às vésperas, né, da Revolução Francesa, se o povo não tem, não tem pão, né, que coma brioches, e ela vai dizer, se você não tem pão, né, coma arte. Arte. E é isso, Thaís. Esse é um resumão desse texto e agora Tá. vamos conversar. Eu queria agradecer ao convite para participar da live. Eu gosto muito do trabalho dela e eu nunca tinha tido a oportunidade de ler os textos dela. Eu acho que eu tinha lido assim também algo muito assim na internet, sabe? Eu não tinha ainda visto esse livro, né? Que são os textos que ela escreve, né? Assim, a primeira coisa que eu acho que eu teria um pouco para comentar em relação ao texto dela é que eu acho assim, ela está fazendo um diagnóstico em relação ao mercado de arte, escreveu em 2016, então também ela está falando daquele momento pós-crise, né? Onde Pós-crise 2008, né? isso, onde se achava, né, que o mercado de arte ia quebrar e no fim não quebrou, né? O mercado de arte ele continuou, né? Várias instituições quebraram, né? E o mercado de arte continuou firme e forte, né? Aí eu acho que a gente vive depois disso a gente vive num período onde ficou cada vez mais claro, né? Quer dizer, óbvio que já era algo que quem convive um pouco com a arte já sabia, mas que ficou realmente muito mais claro essa relação com a arte, da arte, né? Ou desse mercado de arte com com essas atividades escusas, né? Mas que são escusas, mas que são normalizadas, né? Elas são normalizadas no capitalismo, né? O capitalismo já não vive mais sem essas atividades escusas, entendeu? Por exemplo, de lavagem de dinheiro, né? Quer dizer, você acreditar que a lavagem de dinheiro vai desaparecer é uma ingenuidade, porque o capitalismo depende também dessa lavagem de dinheiro, né? Isso faz parte desse capitalismo mais avançado que a gente vive, né? E que transformou aquela questão da exploração da mais-valia no Marx em algo completamente exponencial, né? Porque isso um pouco, eu vejo assim, um pouco o diagnóstico que ela está fazendo aí de como é que o trabalho de arte é utilizado, né? Por esse mercado de arte, né? É nada mais do que totalmente uma exploração da mais-valia do trabalho do artista, né? No seu nível mais profundo, né? E que a gente E deixa eu convivendo com só esse. complementar isso, Thaisa, também tem a ver com essa ideia de imagem, né, que começa principalmente depois, na pós-modernidade, após a década de 70, a criação desses museus imagéticos também, ela está junto com isso, né, e a arte como algo que um símbolo de status social muito Sim. grande, né? Na verdade, assim, essa ideia, que é uma ideia que já está lá também, desde o início do capitalismo, se a gente for pensar o capitalismo lá no século XIX e pensar a sociedade burguesa, né, o nascimento da sociedade burguesa, na verdade, essa utilização da arte como uma forma, óbvio que não tinha ainda essa questão da lavagem de dinheiro, porque não existia tanto dinheiro sobrando no mundo, né? Ao ponto de você poder fazer esse tipo de coisa, tá certo? O dinheiro não era totalmente imaterial como é hoje também, né? Hoje o dinheiro ganhou um caráter muito mais material,
né, do que É a era. perda do lastro-ouro na década de 70 também. Exatamente, é o tal dos Lastro. bitcoins, quer dizer, as negociações com altas somas de dinheiro, elas são feitas sem que você veja o dinheiro, né? Você não tem mais essa necessidade de ter a materialidade do dinheiro, que óbvio que no início do capitalismo não acontecia, mas essa relação, né, eu acho assim, da sociedade, de uma sociedade burguesa nascente, né? Se a gente pensar que é a sociedade que dá lastro ao capitalismo, né? Com a arte, né, se a gente for pegar textos, por exemplo, de alguns filósofos que falam sobre isso, né? Então, por exemplo, antes de entrar aqui na live, eu estava estudando com os meus alunos um texto da Hannah Arendt, falando exatamente sobre o papel, sobre a relação entre arte, entre cultura e política, né? E a Arendt vai fazer um diagnóstico assim, que, enfim, que outros pensadores e outros filósofos fazem, né? Que é o fato de que, na verdade, a arte, né? Para a sociedade burguesa, a forma como a arte acabou sendo inserida na sociedade burguesa, ali nascente, né, ela já é considerada desde sempre uma espécie de uma moeda, de uma forma, tá certo, de ascensão social, né? Ou seja, essa sociedade, ela já tem lá desde o seu início, no final do 18, começo do 19, né, uma relação com a arte que passa por isso, que passa não necessariamente é o que a Arendt vai dizer, não, a arte ela é um valor de troca. E qual é a troca que você ganha colecionando arte, ou você comprando arte, ou você sendo uma pessoa culta, ou patrocinando um artista, né? Não é porque você gosta do artista, né? É porque você está diante de uma necessidade de se afirmar socialmente. Então, a Arendt vai dizer, a arte para essa sociedade burguesa nascente, ela sempre serviu como um veículo para alguma coisa, né? Ela nunca, não era, nunca você não tem uma relação com a arte, que é essa relação que ela vai chamar, que está muito ligada ao pensamento do Kant, que é a arte com uma ideia de um prazer desinteressado, tá certo? Quer dizer, você compra arte, a ideia de que você vai comprar arte só por comprar, porque você tem prazer com aquilo, porque aquilo te faz refletir, porque aquilo amplia o seu horizonte, a sua forma de compreensão do mundo. Ela vai dizer, não. A sociedade burguesa, a arte, ela sempre foi consumida, né? Então, a ideia do consumo da arte que não existia antes, tá certo? Do capitalismo. E hoje a gente, para nós, essa ideia de consumir arte é uma coisa, tá todo mundo falando isso o tempo todo na internet, né? Estamos consumindo arte, nós somos consumidores de arte, isso não quer dizer que a gente tem alguma espécie de prazer ou de reflexão com a arte, né? Então, assim, isso é um diagnóstico que, enfim, nasce ali na modernidade, ela vai tomando vários rumos, né? A Hannah Arendt vai dizer, bom, o que acontece com o artista, com a arte moderna, né? O artista se rebela contra isso, né? Uma das características do que seria arte moderna, do ponto de vista da relação entre arte e sociedade, entre arte e cultura, é que o artista, em geral, o artista moderno, ele é aquele que se recusa a servir apenas como uma moeda de troca, né? E aí a gente começa a ter também toda essa relação dos artistas com as vanguardas políticas, né? Pensando ali já no final, no meados do século XIX, né? Pensando que a arte moderna ela nasce, digamos assim, no meados do XIX. A Arendt vai dizer, ela nasce exatamente como uma forma de se rebelar contra a sociedade burguesa e contra essa domesticação, tá certo? Que a sociedade burguesa sempre quis impor à arte, né? Desde o início, porque para esse tipo de sociedade, o que importa é a arte apenas como moeda de troca. A Arendt vai dizer, então, a grandeza toda da arte moderna é porque ela surge, né, nessa espécie de contraposição, mas com o passar do tempo, né, e aí a Arendt está escrevendo esse texto já em 1950, então
ela está escrevendo esse texto já pensando no pós-regime totalitário, então é interessante a gente pensar como a gente está tão próximo também desse momento totalitário aí, do pós-totalitário, né, dos anos 50, como que A é história se impressionante repete, como né? se repetem muitas semelhanças, né? Não é à toa que a Steele vai falar da questão da arte degenerada, né? Quer dizer, o que se usa hoje para falar da arte, os termos, né, que as pessoas usam para se falar, para comentar a arte, são os mesmos termos realmente que se usava na Alemanha fascista. Qualquer pessoa que lê os textos, né, que se escreviam, Exemplo isso aqui você que eu acabei de falou ler. da, exatamente da Frida Kahlo é feia, né? Mentalmente ela tem problemas mentais, né? Esse é o tipo de coisa que também que se falava em relação à arte moderna na Alemanha dos anos 30. São os mesmos adjetivos, né? Então, assim, é fascismo mesmo puro, é puro fascismo, né? A Arendt está escrevendo depois desse momento, né? O texto dela. E ela vai dizer o seguinte: aconteceu uma coisa no começo do século XX, quer dizer, se em um momento a arte tinha esse papel, a burguesia comprava a arte, patrocinava a arte, mas sempre com essa finalidade de ascensão social, né? No começo do século XX houve uma mudança, né, para pior, porque na verdade ela vai dizer o que antes se fazia com a arte. Aí a própria sociedade burguesa começou a produzir os seus próprios produtos culturais, o que a gente identifica como sendo o kit, tá certo? Ou os que a gente chama de os objetos da cultura de massa, e que a Ana Arendt vai chamar de kit, que o Adorno vai chamar de kit, que o Grimberg vai chamar de kit, né? E aí ela nem precisava mais da arte, porque ela já estava também produzindo, né? Ela criou a sua própria cultura, essa sociedade burguesa. O que aconteceu? Aqueles objetos, né? O quadro do Picasso, aquilo que ela colecionava anteriormente para tentar se mostrar mais evoluída, né, socialmente, na verdade aquilo acabou se tornando para ela só uma mercadoria mesmo, só uma forma de investir dinheiro, né? E ela vai dizer que já antes da guerra, é, enfim, no começo da Segunda Guerra Mundial, você já tinha o que ela chamava de o mercado de valores, de troca da obra de arte, onde, na verdade, a burguesia estava interessada só em vender, comprar e ganhar dinheiro. Então, de certa maneira, o que acontece hoje eu acho que assim, é o que está desde a origem, né? É uma questão que está desde a origem da forma como a arte foi, é, digamos assim, capitalizada e normatizada e institucionalizada, né? Com a sociedade capitalista e com o nascimento da burguesia, e que, óbvio, que assim como os outros mercados, né, a arte também é um mercado, né, ela ganhou, ela também foi um mercado que cresceu, que evoluiu como mercado, né. E aí eu acho que chega nesse ponto que ela diz assim, é um mercado onde você não sabe nem quem manda, né, porque não é mais, é uma super, porque assim, ainda no Marx você poderia dizer, o valor ele é dado a um trabalho, pela medida que o Marx vai usar, é o tempo de trabalho, né, que determina o O preço de uma valor da obra, mercadoria o valor de troca de um objeto é o tempo de trabalho que empregado, é né? entregado para você fazer esse trabalho. Isso, então, seria a medida, né, para o Marx de valor, Uhum. né? Com a arte, isso sempre foi muito mais Isso. complicado, porque É. você não tem muito, né? Mas mesmo assim, eu acho que ainda é uma medida que foi utilizada, né? Eu acho que ela foi uma medida que foi, por exemplo, transformada na ideia de originalidade, de genialidade, né? Esses valores que são valores da estética moderna, né? Mas que também ajudam a dar valor aos objetos artísticos no mercado, né? Então, quanto mais original, né? Então, tem sempre aquela história, né? É, se você tem menos pinturas para oferecer, o seu trabalho vai valer mais, porque vai ter uma fila de colecionador que vão ter que esperar 2, 3 anos para ter uma obra sua. Aham. Então a gente sabe que tem muito pintor, inclusive brasileiro,
que segura a produção, né? Que diz assim, eu vou pintar um quadro por ano. Querendo ou não, você está trabalhando ainda com essa ideia de que o meu trabalho está ligado ao Escassez, meu né? tempo, É. o tempo que eu faço, e quanto mais tempo eu demoro, mais original ele é, mais raro ele é, então ele vai ter um valor maior no mercado. Isso acontece, né? A gente sabe que isso acontece, principalmente quando ela fala de pintura, né? Isso é muito claro, assim, né? De como o mercado ainda responde a esse tipo de E valor agora, ainda, de fala genialidade. da Só que eu acho pintura, assim, deixa eu te só que eu perguntar. acho assim, ainda, só deixa eu só terminar assim, eu acho que isso deu uma certa embolada quando que eu acho que a gente não consegue entender ainda. Eu não consigo entender, porque eu também nem sou economista para tentar destrinchar o que seria o sistema econômico do mercado de arte, entende? Que eu acho que é um pouco um pouco isso que ela descreve no começo do texto. É uma grande confusão, né? É um valor que surge muito mais de uma ideia de um network do que de um valor intrínseco, né? É um pensamento tal. Quer dizer, Ou você uma já nem sabe crítica, mais né? da onde vem o valor. Né? Ou uma Você nem crítica. sabe, vai. É, é muito mais Exatamente, porque é um algo. valor. Assim, o que a gente presencia, só para um pouco tentar assim, concluir, no diagnóstico que ela está fazendo, e que eu acho um diagnóstico assim, bastante forte, né? Até as palavras que ela usa para falar e para descrever, assim, ela é super irônica, né? Então, o texto assim é bem seco, né? E ela é super realista, e você percebe que ela é uma artista que vive isso um pouco por dentro também, né? Porque ela está dentro desse super sistema de arte, né? Tá, Porque ela é total. uma Totalmente, porque ela é uma artista que, né, foi representante da Bienal da Alemanha em Veneza, do pavilhão. Então, assim, ela não é uma artista que está à margem, ela é uma artista que está dentro do negócio, né? Então, o que eu acho que ela está mostrando, e que eu acho que isso a gente sente mesmo, é um esgotamento, né, desse sistema, sabe? Esse sistema sempre foi assim, mas agora eu acho que ele chegou num nível, né, de confusão em termos do que é arte, do que não é arte, como é que você dá valor, quem é arte. Que assim, chegou num nível de confusão, de esgotamento, que a impressão que eu tenho um pouco do texto é a seguinte: ou a gente muda, né? E eu acho que ela coloca assim, essa mudança ela vai ter que ser uma mudança consciente, porque não vai acontecer Por livre e espontânea vontade. o livre espontâneo do mercado ou dessas figuras, né, que são as figuras que dão as cartas no mercado, né, e que estão se beneficiando disso também, então não vai surgir daí, né? Agora, o que eu acho muito interessante é que ela, assim, ela mostra muito claramente, na verdade, que quem sai mais perdendo, né, quem sai perdendo com esse sistema é o artista, né? É, é. Aquele que deveria, na verdade, né, ser diríamos assim, o centro desse sistema, né, no sentido de que é dele que está saindo todo o valor, né, do trabalho do artista, né, ela está dizendo, olha, do jeito que a coisa tá, do jeito como ela tá, a coisa que menos importa aí é o artista, É. né? E eu Tanto acho é que que um me pouco parece que esse texto ela escreveu uma reação dela em relação a um colecionador que comprou a obra dela e colocou, estocou, né? Nem tirou da caixa e já guardou num depósito, né? E parece que foi isso que detonou a ideia de escrever esse texto, né? e aí ele ia esperar um ano e ia revender, né? Que a gente sabe que é isso que acontece com muitos. Eu acho assim que é muito interessante isso, porque o que ela está dizendo é o seguinte: artistas, vamos tomar de novo o poder desse sistema, né? Assim, eu acho que esse sistema ele é um sistema tão descontrolado, né? Da mesma forma que a bolha nos Estados Unidos estourou, porque também era um sistema descontrolado, né? Desregulado, né? Eu acho que ela está um pouco
chamando assim, né? E até eu acho assim no papel, chamando para os artistas, tá certo? Um pouco essa tarefa de, bom, se esse sistema é totalmente desregulado e só quem está perdendo são os artistas, quem menos ganha com esse sistema são os artistas, né? Então tá na hora dos artistas tentarem minimamente regular esse sistema, né? Então eu acho interessante isso que ela fala do tipo, vamos tentar assinar contratos, né, mais justos com os nossos galeristas, né? Eu acho que é isso, é um pouco assim, vamos tomar o protagonismo, né? Porque também eu acho o seguinte, e aí eu vou passar a palavra, mas assim, eu acho que ela tem muita consciência também que não é possível você viver muito, você não tem como, o que ela está chamando talvez de uma alternativa, né? Não quer dizer que ela tá, eu não acho que ela esteja pensando que você tenha como não viver, né, fora de um sistema onde você tenha que vender a sua obra, onde a sua obra de alguma forma vai se tornar um valor de troca, né? Quer dizer, isso só realmente seria possível se a gente não vivesse mais numa sociedade capitalista. Então, eu acho que não é isso que ela tá pensando, assim, não é, né, assim, numa alternativa que fosse fora dessa sociedade, né? É, porque é Mas porque esse fora não existe, né, Thaís? A gente não sabe, né? existe. Enquanto existir uma sociedade capitalista, é difícil É, você vai fazer um fora. Se você fazer é. um fora, assim, não existe mais, existe uma outra sociedade. Então, acho que isso ela sabe, assim, então acho que o que é interessante é ela dizer, mas tem como a gente refazer esse sistema, né? Eu acho que ela fala, nem que seja parcialmente, eu acho que tem um momento que ela fala, nem que seja algo como parcialmente, né? Em coisas básicas, né? Por exemplo, essa ideia realmente que é uma coisa assim, que eu acho realmente muito. Eu não entendo de leis de mercado, né? Eu acho também que cada estado, cada país tem uma espécie de regulamentação. Eu sei que aqui no Brasil é muito desregulamentado, né? Essa questão de venda de obra de arte. Mas quando ela diz que o artista deveria pelo menos receber um valor quando a obra dele fosse revendida, né? É, é, Gente, isso é tão óbvio, é, é tão óbvio isso assim, que não dá para entender porque isso não acontece ainda, é. né? Assim, como é que um artista que tem um trabalho que vendeu quando tinha 25 anos, 30 anos, né? E que não valia aquilo, mesmo porque o mercado de arte não tinha tanto dinheiro, não, né? E aí, depois, quando ele faz 50, 55 anos, a obra dele, que foi Ah, comprada por nada, é revendida num preço absurdo e ele não recebe nada. então, e Então, é assim, justamente o que ela traz é que a tecnologia permite esse rastreamento hoje, né? É muito a transparência nesse mundo que a gente vive é muito mais possível. Então, é possível agora você buscar isso de uma maneira, né, mais clara, porque é mais real isso, né? Você conseguir encontrar o percurso dessa obra, né? O número de vezes que ela é, foi comprada e vendida. eu acho que a tecnologia permite essas coisas, mas assim, eu acho que a tecnologia também permite bastante exploração, né? Mais exploração também, né? Porque, enfim, Veja não, o Uber e a Amazon, né? É o que ela dá um exemplo. então assim, não necessariamente assim a sua obra, uma pessoa vende a sua obra, pode ser que ela nem venda num leilão, né? Que ela venda para outra pessoa privada e você nem fica sabendo, né? Então, assim, eu acho que E às vezes em dinheiro vivo, né? E sem ninguém se sim, questionar a respeito da origem. Como assim a pessoa vem aqui com esse é, bolo de dinheiro aí? e sem você ter que declarar nada, né? Porque é o que ela fala num certo momento, né? Quer dizer, você tem às vezes essas grandes negociações, somas enormes de dinheiro, que, não, que do ponto de vista social, como elas não são tributadas, como você né, é lavagem de dinheiro, não está tributado, não reverte nada para a sociedade, né? E isso é algo aí que um ponto do texto dela que eu acho bem interessante assim, é que esse tipo de acusação
que se faz a arte, né? Ela está começando a se voltar um pouco contra a arte, tá certo? Então, quando a gente. E aí ela vai falar, esses discursos nacionalistas, né? E a gente está vivendo isso hoje de uma maneira muito clara, né? Quando, sabe, esses discursos moralistas que a gente vive de direita, nacionalistas, e que vão dizer, ah, o artista é aquele artista colecionador, todo mundo que se metido com a arte, é aquele que faz a lavagem de dinheiro, que pega esse dinheiro e esse dinheiro não, né, ele não vai revertir para a sociedade. Então, assim, essa coisa de achar que artista é bandido, né, assim, esse tipo de ideologia, né, que está se popularizando muito, eu acho, em relação ao mundo da arte, né, que é um pouco o reverso daquilo, né? Antigamente o mundo da arte era visto como esse lugar especial, né? Perfeito, eticamente perfeito. Agora, quando muitos desses escândalos, esse monte de lavagem de dinheiro que a gente vê, tanta gente que roubou dinheiro de corrupção, né, que a gente sabe que vai comprar obra de arte com dinheiro roubado de corrupção, você está invertendo, né? Você inverte, você diz, ah, todo mundo que está nesse mercado é tudo bandido. E os artistas, como se os artistas também tivessem envolvidos com esse tipo de. Então, assim, eu acho que a gente não pode ignorar que isso é um discurso que crescente na sociedade, que tem um apelo, né? Eu queria E que a fazer arte. duas considerações aqui, que a Adriana, ela mandou uma coisa, falou assim, também falta os artistas se oposicionarem a essas questões, que é o que a gente diz também desse dizer não, né? Dizer não. Preferiria não, né? Ah, vamos participar disso, não, preferiria não. E também lembrei, Thaisa, você me mandou um link de um vídeo para o Nathalie, esqueci o sobrenome dela. Reich. Reich, Eu assisti o que ela vídeo é dela, incrível. é muito bacana, eu adorei. Ela E é uma aí socióloga da arte, ela é isso, ótima. ela fala num certo momento que também existe essa parcela da pós-modernidade, que é esse momento contemporâneo que a gente vive, que trabalha nesses valores espetaculares, né? Tanto as obras são espetaculares, os valores também, mas que também existe toda uma outra parte que não é vista, né? Que ela fala que tem muito artista que acha também que participar disso não, né, não compactua com isso, mas que isso não aparece, né? Que isso fica eclipsado por esses grandes valores, essas obras, né? Espetaculares, e ela sinaliza a exposição Sensation, né, dessa geração, né, da exposição Sensation, como um momento em que a arte começa a virar extremamente espetacular e de fácil, né, facilmente inteligível assim pelo grande público, né? Uhum. Então, e aí agora a gente está meio que num momento, óbvio que quando você entra num momento de recessão e de uma desigualdade social que é crescente, é óbvio que vai ter uma parcela da sociedade, tá certo? Que vai olhar para isso e vai fazer uma acusação contra isso, dizendo Isso, que exatamente. bom, se arte é isso, nossa, quanto é que você, o artista, gastou para fazer? Não, porque assim, racionalmente pensando, são somas realmente impressionantes, Então, tá certo? São somas muito grandes. Se a gente pensa no tamanho da desigualdade do mundo, da desigualdade social, a gente começa a pensar às vezes, né, no quanto determinados artistas gastam para ver determinado projeto, assim, você realmente fica se perguntando onde a gente vai parar, né? Assim, se a arte for também por aí, onde que isso vai parar, né? Então, eu acho que ela está sinalizando também para o fato de que isso pode ser utilizado contra os artistas, né? Numa sociedade que está se encaminhando para um pensamento de extrema direita, né? É muito fácil acusarem a arte por aí, perseguirem a arte pelo fato de que a arte é o local da lavagem de dinheiro, né? O local desse luxo excessivo, né? Que acabou virando essa associação muito grande da arte com a sociedade do 1% da população mundial, né, que participa do mercado de luxo, e a arte começou a fazer, principalmente acho que as artes visuais, isso é mais forte, né?
as artes visuais começaram a fazer, ela é totalmente parte dessa sociedade de luxo, né? Agora, e isso vai colocando a arte realmente num lugar muito mais, cada vez mais fora, né? Fora do que seria o real, o mundo comum. E o que ela mostra é isso. Na verdade, se a gente entrar, ela vai dizer, se a gente entra agora num regime ditatorial, se os fascistas começam a tomar o poder, né? A Os tendência é pior. artistas, a tendência é piorar, não vai melhorar, né? Porque aí vai vir esse tipo de ataque sobre a arte, né? E essa associação da arte com corrupção, essa associação da arte. Então, assim, eu acho que ela é muito precisa, assim, no diagnóstico que ela faz, né? Porque eu acho que ela coloca também um pouco do perigo, né? Que, que, que a gente corre um pouco. A gente, eu digo também, não, porque não são só os artistas, né? Eu acho que os curadores fizeram parte de todo esse circuito Sim. de espetacularização da arte, né? Os curadores foram fundamentais para que isso acontecesse também, né? Eu acho que até muito mais do que a crítica de arte, que quase já não existe mais, né? Uhum. Mas a curadoria, né? E os marchands, né? E um pouco acho que ela está dizendo assim, olha, vocês vão ser engolidos também pelo fascismo, né? E aí eles usando esse tipo de argumento contra vocês, né? Então, eu acho assim que o texto dela é um pouco assim, né? Ou a gente para isso, ou a gente tenta construir, né? Fazer algo que seja diferente, Né? Uma né? rede, né, de circulação diferente, alternativa. Diferente, alternativa, onde determinados talvez valores éticos, sabe, comecem de novo a fazer algum sentido, como isso do tipo, não vou trabalhar de graça para uma instituição, para um banco, vou dar o meu tempo de trabalho para ajudar um artista em vez de trabalhar. Agora, sei, assim, tem um lado disso tudo que é um pouco utópico também, né? Porque Também. eu fico A Thaís, pensando. ela está perguntando aqui qual é o papel do roteiro de ateliês nisso, né? E no começo eu falei que o roteiro de ateliês é justamente uma tentativa de criar uma rede entre artistas independente e colaborativa, né? Mas o que você está falando agora é utópico e bastante difícil, né? A gente teve conquistas, mas quer dizer, é uma coisa, é um trabalho muito de base, né? E raro, né? E raro, porque a maioria das É, pessoas. eu acho Diga. assim que a gente tem sempre aquela questão que é o seguinte, né? A gente realmente tem que tentar furar essa bolha, né? Eu acho assim, essa bolha de circulação da arte é um público muito restrito, né? Super, super restrito e super, super elitista, quer dizer, isso porque, assim, no Brasil, se a gente for pensar, nem tanto, como a gente comentou antes, né? No Brasil, nem tanto dinheiro assim. As somas ainda não são tão altas, né? Como se você é artista em Londres, se você está em Nova York, né? Que o sistema é muito maior, né? É como O você falou, mercado né, de Tata? arte. Tem 10 É, colecionadores, você falou, tem 10 aqui no colecionadores. Brasil a gente tem 10 colecionadores que você conta na mão, que são realmente esse 1% da população, né? Mas, assim, então, assim, eu acho assim que, mas de uma forma ou de outra, é óbvio que é uma coisa que ela fala no texto, que eu tendo a concordar, que o público de arte, principalmente de artes visuais, né, é muito elitista, né? É um público muito elitista. Num país como o Brasil, então, que a gente tem problemas de educação básica, nossa, né? A gente sabe o quanto é elitista, a gente sabe o quanto com pouca gente a gente conversa, né? Então, assim, eu acho que Quem é isso é uma fora coisa dessa que, ó, bolha artística que a gente vive, não, assim, não entende tem, nada do que está acontecendo. exatamente. A gente não consegue, a gente não tem, a gente não consegue travar um diálogo, assim, Né? um diálogo do artista com a sociedade mais ampla, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que ficar atento a isso. Eu sempre achei que a gente teria que tentar furar essa bolha, né? Porque, assim, é um pouco isso, assim, você não precisa, essa ideia de que você precisa ser um milionário,
para poder Comprar gostar de arte. uma obra, para comprar, e às vezes até para acessar mesmo, sabe? Para ir no museu ver, como se não fosse possível, né? Só se você tivesse uma super educação que seria capaz de você ir num museu ou numa exposição, numa galeria. Imagina, entrar numa galeria na Vila Madalena, né? Quantas pessoas comuns fazem isso? Estão passando ali na Fradique e entram na galeria. Não, Não, não é uma coisa é assustador para as pessoas, né? É muito intimidador, né? exatamente, é intimidador. Então, assim, eu acho que tem esse lado, né? Que é um lado de formiguinha mesmo, que é importante a ser feito, que é tentar furar essa bolha, né? Assim, ir para outros lugares, né? A gente sabe, que a gente tem experiências muito legais no Brasil, né? Em São Paulo. Bom, tem lá no Rio também, com certeza tem. Quer dizer, eu não acho que isso seja tão impossível, sabe? Quer dizer, você tem lá a Mônica Nador, você tem agora esse pessoal que está fazendo um ateliê lá na zona leste de São Paulo, no extremo leste de São Paulo, né? Então, assim, eu acho que furar essa bolha é uma das coisas importantes a se fazer para tentar acabar também com esse tipo de visão que se tem sobre a arte, né? E eu acho que quanto mais artistas que são, porque assim, artistas que não vieram exatamente, que não tem esse perfil, né, do branco, classe média, que é o nosso perfil, né? Mas se você começa a tentar também incluir outras pessoas, mas também outros artistas dentro desse circuito, né? Eu acho que esse circuito naturalmente também tende a mudar, né? Mas é um pouco o que ela fala, né? Porque ela nem fala da questão da representatividade aqui, né, no Não. texto. Ela só falou aquilo dos artistas brancos, homens, que são os que valem mais. Até hoje valem também. No Brasil, a gente sabe que tem muito, apesar de ter um monte de mulher produzindo trabalhos incríveis, né? E que a arte brasileira é super rica nesse sentido. Os homens predominam, né, nas galerias e com certeza devem predominar também no que diz respeito a vendas, né, de trabalho. Então eu acho assim que a gente tem que ficar um pouco atento para tudo isso assim e nessa ideia de que ela coloca, né, de que isso não vai mudar naturalmente, né? Isso é uma luta, porque para determinada parte do mercado e determinada parte de artistas, tá tudo bem, tá certo? Eu É, fico pensando, né? Você acha que o Jeff Koons quer mudar alguma coisa? Não. imagina, claro. Será que o Jeff Koons quer mudar alguma coisa? Não. Entendeu? Um Damon Hirst? Também não. São temas espetaculares, são temas de fácil compreensão do grande público, né, que tem grandes filas nos museus, né? Então é um sistema que não É. interessa para esses envolvidos, né? Não, e aí essa coisa que a Nathalie fala, né? Que é isso, o Young British Artists, que lá os que fizeram a exposição que entre eles estava o Damon Hirst, né? Ela foi patrocinada por esse cara, que é esse cara da mídia, né? Do inglesa, que é um dos patrocinadores da Tate também. E eles sabiam desde o início que o cara era um publicitário, que o que ele É, queria fazer era também fazer capitalizar aquilo para ele, como exatamente. publicitário, né? Que é o SAT, né? Ele tinha galeria, É, ele era que agora publicitário. e depois resolveu virar e fazer a própria galeria, né? E aí depois brigaram, alguns artistas brigaram com ele, como o Damon Hirst parece que rompeu com ele. Mas assim, desde o início esses artistas entraram nesse jogo, né? Eles tinham um mecenas, eles tinham um cara por trás, que era um cara da publicidade, da comunicação, né? E que transformou também a coisa numa coisa Alavancou, né? espetacular. Ele Exatamente. alavancou, né, essa geração. Agora, pois é, Em isso benefício próprio. eu acho muito difícil que parte desses artistas, não sei todos, mas assim, eles queiram romper com isso, porque na verdade eles fizeram a carreira deles um pouco dessa forma, de uma maneira super espetacular, né? Uhum, Com, totalmente. as, com aquelas somas enormes, enfim, entendeu? Então, é óbvio que assim, é,
tem uma resistência, porque é isso, né, gente? Tem gente que lucra com, com essa situação, né? É, então é isso, assim, eu acho que o que ela propõe um pouco essa, né, que o reempoderamento dos artistas que não compactuam, né, com tudo isso que envolve o mercado de arte, né, lavagem de dinheiro, né, patrocinadores pouco éticos, né, fabricante de guerra que patrocina museu, né, fabricante de arma que patrocina museu, né, todas essas Nós coisas que temos são um tão minuto, normais. nós temos Tá, menos de um minuto. Então, assim, para tá. fechar, eu queria que a gente falasse um pouco dessa questão deste momento que a gente está vivendo, onde a internet, as redes sociais estão sendo tão importantes, né? Estão sendo fundamentais, né? Feiras virtuais, exposições em galerias virtuais, né? Tá. Olha, eu tenho uma visão sobre essa questão da internet que eu acho que é muito próxima com o que ela tem no texto. Assim, eu acho assim, que a tecnologia em si, ela não é boa nem ruim, né? Uhum. Você entende? Assim, desde o início também, a tecnologia, ela não tem um lado só, né? Então, eu acho que é isso um pouco que ela falou assim, até agora, o Para que acabar, essa tecnologia fez foi transformar tudo em Uber. Será que a gente consegue fazer dessa tecnologia a Comuna de Paris?